Você já reparou como alguns escândalos começam parecendo só mais uma crise bancária, mas de repente viram uma história com bilhões desaparecendo, conexões políticas, luxo sem limite e investigação criminal? Pois é exatamente isso que faz o caso Banco Master prender tanto a atenção. No centro de tudo está Daniel Vorcaro, o empresário que transformou o antigo Banco Máxima em Banco Master e vendeu ao mercado a imagem de um banco agressivo, moderno e capaz de pagar retornos muito acima da média. Só que por trás dessa promessa havia um problema explosivo. A instituição passou a captar pesado com CDBs e outros produtos, enquanto cresciam as suspeitas de que boa parte dos ativos usados para sustentar esse discurso eram arriscados demais, frágeis demais ou até inexistentes. O caso ganhou proporções nacionais quando o BRB anunciou a intenção de comprar o Master em março de 2025, movimento que aumentou o escrutínio público e acelerou a derrocada do banco. Meses depois, o Banco Central vetou a operação e, em 18 de novembro de 2025, decretou a liquidação extrajudicial do Master. Em março de 2026, o caso seguia se ampliando com novas fases da investigação e negociações de delação. Mas o que teria sustentado essa ascensão tão rápida? Segundo a linha central das apurações, o Master cresceu oferecendo rendimentos muito acima dos grandes bancos, atraindo investidores com a promessa de segurança e retorno alto ao mesmo tempo. O problema é que, enquanto o dinheiro entrava, aumentavam as suspeitas sobre a qualidade real dos créditos e títulos que davam lastro a essa operação. Um dos pontos mais graves foi a suspeita de uso de estruturas paralelas para inflar artificialmente o patrimônio, criando uma aparência de solidez que ajudava o banco a continuar captando bilhões. E foi aí que o castelo começou a rachar. Quando o mercado percebeu que a conta não fechava, a compra pelo BRB passou a ser vista não como expansão, mas como uma possível tentativa de resgate. A rejeição do negócio pelo Banco Central foi o momento em que o caso deixou de ser apenas financeiro e passou a ser encarado como um dos maiores colapsos bancários da história recente do Brasil, com prejuízos estimados acima de 60 bilhões de reais ao sistema financeiro, além de pagamentos de garantias iniciados pelo FGC em 2026. Só que essa história ficou ainda mais chocante quando veio à tona o contraste entre a crise do banco e o estilo de vida de Vorcaro. Enquanto a instituição afundava em suspeitas, ele passou a ser associado a festas milionárias, viagens extravagantes, hotéis caríssimos e eventos de luxo na Europa, numa exposição que incendiou a opinião pública. Ao mesmo tempo, as investigações começaram a apontar possíveis relações indevidas com autoridades, contratos jurídicos milionários, menções a integrantes do judiciário e suspeitas de influência sobre agentes públicos. A cronologia do caso mostra que depois da prisão de Vorcaro em 17 de novembro de 2025, novas revelações se acumularam. Contratos controversos, ligações com figuras influentes, disputas dentro do STF, saída de relatores, mudança de mãos no processo e uma terceira fase da operação em 5 de março de 2026, que voltou a prender Vorcaro e implicou nomes ligados ao Banco Central. Tudo isso transformou o caso em algo muito maior do que a quebra de um banco. Virou um retrato de como dinheiro, poder e influência podem se misturar de forma explosiva. E talvez a parte mais pesada de toda essa história seja lembrar quem sempre paga a conta no fim. Milhares de clientes ficaram com recursos bloqueados, muitos dependeram do limite de cobertura do FGC, outros entraram em um limbo ainda mais duro, esperando o desfecho da liquidação para saber se verão o próprio dinheiro de volta. Enquanto isso, a investigação avançou sobre suspeitas de créditos falsos, títulos forjados, corrupção de agentes públicos, monitoramento de adversários e até intimidação de jornalistas. Em março de 2026, a cronologia do caso já incluía a negociação de uma possível delação de Vorcaro, o que pode abrir uma nova fase ainda mais devastadora, com nomes mais altos e conexões mais profundas aparecendo. E é aqui que o roteiro fecha com a pergunta que mantém todo mundo preso até o fim. Será que o Banco Master foi apenas um banco que quebrou? Ou estamos diante de um esquema que expôs uma engrenagem muito maior, alimentada por dinheiro fácil, proteção política e uma sensação de impunidade que parecia não ter limite?